Começamos a gravar. Então, pessoal, hoje vamos dar início aos nossos estudos de hoje, né? Mais uma quinta-feira. Hoje nós vamos estudar o roteiro 8, roteiro 8 do livro 1, do módulo 2. E, na verdade, nós vamos trabalhar exatamente a continuidade, ainda falando sobre os discípulos, né? E aí a gente vai começar a observar a importância dos discípulos, a importância de como Jesus ele conseguiu solidificar a sua filosofia, né? Humildemente com 12 apóstolos ali, né? E aí hoje nós vamos ver aí um fato muito interessante, que é a missão dos 70 discípulos, né? A missão dos 70 discípulos, depois vem a missão dos 500 discípulos, a missão. Então, o estudo de hoje é basicamente isso, tá? E vamos também trabalhar os discípulos da sua missão, como missão. Não sei se a gente vai conseguir terminar isso hoje, tá? Mas nós temos, esse é o objetivo. Se não der para hoje, não tem problema, a gente para aqui e continuamos depois, né? Vamos, então, mentalizar a nossa equipe espiritual, nossos guias e amigos, já agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido irmão, e todos os espíritos que nos acolhem nessa quinta-feira, em prol da nossa evolução. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Então, pessoal... A Simone está pedindo para entrar aí. A Simone? É. Deixa eu ver ela aqui. Só me dá um minutinho só para mim, porque eu tenho que sair de uma tela aqui para achar outra. Selecionar a pessoa, Simone. Botei permitir a todos, tá? Acho que agora vai dar. Então, pessoal, nós voltando aqui, né? Nós vamos, então, identificar hoje as características dos verdadeiros discípulos de Jesus. Antes, porém, desculpe aqui minha falha, nós vamos dedicar esses nossos estudos e pedir a nossos guias e amigos espirituais que já estão conosco que olhem, né, e que atuem naquilo que for possível, naquilo que for permitido, né, aos irmãos encarnados Amabile Tombini, Jairo Gonzaga Hoffmann, Marilene Desorde, e aos irmãos desencarnados, já desencarnados, Arnaldo Deschamps e o Cauê Rigon. Que esses irmãos possam ter a paz necessária, né, para que o espírito possa se acalmar, tranquilos, porque nada na vida é por acaso, e a espiritualidade está aqui para ajudá-los, né? Desde que aceitem. Mais alguém para entrar? Não, né? E também nós vamos hoje
esse que é o importante também, destacar os pontos mais importantes na missão dos 70 discípulos e dos 500 da Galiléia. Interessante que alguém de vocês sabia desses 500 discípulos, desses 70 discípulos? Eu não sabia. Nunca ouvi falar. Também não. E a gente tem que entender que discípulos são alunos, né? Então vejam bem, é aí que nós vamos entrar daqui para frente. Jesus, para sedimentar a sua filosofia, a sua missão, ele, como eu disse, ele pegou os 12 apóstolos, desses 12 apóstolos, veio os discípulos, que se disseminou por toda a região, né? Por isso que, até hoje, nós ainda entendemos a grandiosidade que foi Jesus e a sua missão, e ainda procuramos seguir aquilo que ele nos orientou. Com certa dificuldade, mas nós procuramos. Então vejam a importância que teve esses, além dos apóstolos, os discípulos também. Esses 70 discípulos, a missão deles, né? Tem o Luiz Henrique agora. Ah, Luiz Henrique também está aí, deixa eu ver aqui então. E depois os 500, né? Os 500 discípulos que não está aparecendo aqui para mim, não, mas deixa eu ver. Eu não estou conseguindo ver o Luiz Henrique. Interessante, cara. Você pôs para entrar automático, né? E não Foi, deu. foi. Botei para entrar automático. Mas vamos ver aqui, se eu acho aqui. Está aqui, já achei. Então, pessoal, boa noite, Luiz Henrique. E bom tê-lo conosco. Então, vejam vocês que essa missão, como ela é importante, né? Não só dos 12 apóstolos, que a gente estudou recentemente, mas agora nós vamos também entrar nos discípulos, quer dizer, nos alunos. Né? Então, vamos lá, pessoal. As ideias principais, né, deles é que Deus, veja que interessante, né? Deus só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir. Porquanto, as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Então, observem vocês que os 12 apóstolos, nós sempre falamos isso aqui, né? Que além da mediunidade deles, eram espíritos que tinham como missão, nós sempre falamos isso, a missão gloriosa, uma missão difícil para a época, mas que esses espíritos vieram com essa força capaz de superá-las, as dificuldades, que não foram poucas, né? Principalmente a forma em que eles desencarnaram, mas eles cumpriram naquilo que vieram, né? E em todas as coisas... Tem o Getúlio agora aí, desculpe. Getúlio? Pode falando, que para mim é porque eu não consigo ver aqui, é por isso, né? Só um pouquinho, deixa eu botar aqui o Getúlio. E o Luiz também está dizendo que não está conseguindo entrar, não autorizou. Não, mas eu autorizei. O Luiz já está aí, o Luiz já está aí, ó. E já entrou? O Luiz Henrique está aí. Não sei, mas eu já entrei. É o Luiz da Neuzinha. E o Getúlio que está pedindo agora. Vou tentar colocá-lo aqui. Gozado, para mim não está aparecendo, Getúlio. Ele escreveu aqui pedindo autorização. A autorização já está toda, como é que se diz? Já ativei a autorização. Só se não está sabendo entrar. Mas já está ativada.
Vamos tentando aqui. Se não conseguir, eu vou ver se eu mexo mais aqui. Então vejam vocês, né? Como Deus confia, claro, e que os apóstolos eram médiuns que vieram com essa incumbência, com essa missão, então eles já vêm preparados, né? Espiritualmente, diria assim, e até mesmo amparados por uma força espiritual, e pudessem desenvolver a missão que se propuseram a fazer, né? Então, os discípulos são esses, né? Então, em todas as coisas, o mestre é sempre saber mais do que o discípulo. Claro, né? Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, que é o nosso objetivo. São precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. O discípulo da Boa Nova, que está no livro Boa Nova, de Chico Xavier, tem de servir a Deus, servir a sua obra neste mundo. Ele sabe que se acha a laborar com muito esforço num grande campo, propriamente de seu pai, que observa com carinho e atenta com o amor dos seus trabalhos. Eles sabem. Agora deixa eu pegar aqui, vou ver se consegui agora botar o seu Getúlio, tá? Não estou conseguindo, não. Bom, Você diminuiu a coisa? Diminuiu um pouquinho para mim ver. Agora sim, né? Agora tá bom, tá bom. Então tá bom. Vejam bem, foi confiado aos 500 da Galileia, olha que interessante, tá? Aos 500 da Galileia, né? Que eu particularmente nunca tinha visto falar, não tenho vergonha de falar isso, né? 500 da Galileia, a gente se preocupou em saber as obras de Jesus, etc., os 12 discípulos, nós focamos muito nos 12 discípulos, nos 12 apóstolos, né? E agora, o estudo de hoje está exatamente abrindo esse leque, falando dos discípulos, inclusive dos 500, né? Foi confiado aos 500 da Galileia o serviço glorioso da evangelização das coletividades terrestres, sob a inspiração de Jesus Cristo. Está nesse livro de Boa Nova, de Chico Xavier, Humberto de Campos, capítulo 629. Mas, continuando aqui, o termo discípulo, significando literalmente aluno, aparece no Novo Testamento somente nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Só. De emprego, em particular, para identificar os 12 apóstolos. Designa, em geral, a ampla variedade dos seguidores de Jesus. Entretanto, nem todos os seguidores do Cristo se constituíram em seus legítimos discípulos. Nem todos os seguidores foram alunos, aceitando a mensagem cristã e colocando-se a serviço de Jesus. Grande parte da população seguia o mestre, em busca de alívio dos problemas que lhes afligiam a existência. Porque na época, quando Jesus surgiu, nós já estudamos isso, falamos isso, das curas, né, dos milagres, propriamente dito, como se falavam, ele era comentado e aquilo se espalhou. Onde Jesus ia seguidores. Aquelas pessoas que estavam em aflição, né, iam ao encontro dele. Em virtude dos seus postulados sublimes da fraternidade, a lição do Cristo representava o asilo de todos os desesperados e de todos os tristes. As multidões dos aflitos pareciam ouvir aquela misericórdia exortação. Vinde a mim, vós todos que sofreis e tendes fome de justiça, e eu vos aliviarei. E da cruz chegava-lhes ainda o alento de uma esperança desconhecida. A recordação dos exemplos do Mestre não se restringia aos povos da Judeia, que lhe ouviram diretamente os ensinos imorredouros. Numerosos centuriões e cidadãos romanos
conheceram pessoalmente os fatos culminantes das pregações do Salvador. Em toda a Ásia Menor, na Grécia, na África e mesmo nas Gálias, como em Roma, falava-se dele, da sua filosofia nova que abraçava todos os infelizes, cheias de claridades sacrossantas do reino de Deus e da sua justiça. A sua doutrina de perdão e de amor trazia uma nova luz aos corações e aos seus seguidores, destacando-se do ambiente corrupto do tempo, pela pureza de costumes e por conduta retilínea e exemplar. Ao lado das criaturas que seguiam o mestre em busca de alívio para os seus males, havia os servidores fiéis, que abraçaram de corpo e alma a causa do Cristo, conforme rezam as Escrituras e as tradições. Em todas as épocas, renasceram no planeta discípulos sinceros de Jesus, almas valorosas que, em razão do trabalho por elas desenvolvido, se constituíram em guardiões e disseminadores da mensagem cristã, estimulando o progresso da humanidade ao longo dos séculos. Então, vocês imaginem, esses seguidores são espíritos que reencarnaram também com essa sensibilidade, né? Captando essa energia de Jesus e disseminando todo o seu ensinamento. Então, não bastava só seguir, tu tinha que ter aquela sensibilidade como espírito, né, dentro da sua evolução, de vir e sentir a necessidade de propagar isso, né? E isso aconteceu. Deus, isso aqui eu vou repetir uma parte, tá? Só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir. Podemos nos colocar agora, né? Será que a gente está cumprindo a nossa parte em relação a isso? Né? Claro, dentro da nossa humildade, diria assim. Porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. São fardos pesados. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo, ok? Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente. São precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Quando ele fala aqui, nos tempos atuais, imagina na época, nós estamos falando em espíritos superiores, não quer dizer espírito sublime, não é isso que eu estou querendo dizer. São espíritos superiores ao momento em que eles pudessem vir e dentro da sua mediunidade e da sua evolução, diria assim, espiritual, pudesse ajudar nessa grande missão que foi Jesus, ele teve, né? E ajudar diria assim, propagar esses ensinamentos voltados ao amor ao próximo e à humanidade como um todo. Então, quando a gente, é interessante quando eu falo isso, porque isso nos leva a pensar. O que é espírito superior? Nós não podemos dizer que o espírito superior seja um espírito que já esteja nas esferas dos anjos, diria assim. Não. Qualquer espírito, encarnado ou não, que tenha mais conhecimento do que a cada um de nós, que tenha um pouco mais de entendimento sobre o amor, que tenha... Basta estar um patamar acima do nosso, um degrau acima do nosso, ele já passa a ser superior. Como também nós, no nosso pouca evolução ainda, pouca capacidade de entender profundamente os ensinamentos de Jesus, qualquer irmão, encarnado ou não, que estiver no nível abaixo do nosso, nós seremos superiores a eles.
Agora, quando vem para uma missão sublime, como vieram os apóstolos, e depois os discípulos, com certeza absoluta, esses espíritos estão num patamar muito superior ao nosso. Né? Muito superior ao nosso. Para que naquela época, naquele momento como nós já estudamos, em que a cultura vinha de um politeísmo, vários deuses, né? Quando vendo de Jesus, passou a ser politeístas, um Deus só, né? Apesar de que, antes de Jesus, Abraão já falava nisso, né? A espiritualidade já estava preparando para isso. Depois Moisés e outros filósofos também, mas eles estavam pensando sempre em Messias, aquele que descia com carruagem, que ia tirar todos os poderes de quem governava, etc. e tal. Mas a gente começa a entender, imagine, para a época, tu estar lá no meio dessa existência, naquela encarnação, e entender isso do jeito que nós estamos entendendo hoje. Claro que era mais difícil. Então tu tinha que ter uma sensibilidade muito mais apurada para poder entender isso de uma forma, de uma conexão com o plano superior. Né? E levar à frente aquilo que veio trazer, que veio cumprir aqui na Terra. Então, vejo bem, neste sentido, o verdadeiro missionário, ele justifica-se pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza. Luiz Oi? Felipe, a senhorinha está pedindo para entrar e não está obtendo resposta. Dona senhorinha, vamos um pouquinho então, deixa eu voltar aqui. Pronto. Acho que já deu, né? Deu. Então vejam vocês, né? É como eu falei, nesse sentido, o verdadeiro missionário justifica-se pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado da sua influência moralizadora de suas obras. A missão de que se diz portador e como poderemos nos transformar em legítimos discípulos do Cristo? Quer dizer, alunos, né? O que é necessário fazer? Pergunta que nos cabe, né? Mas o que eu entendi, eu sei que a missão de Jesus ela é fantástica. Ok, eu preciso, eu sou um cristão, eu também quero ajudar. Eu quero me ajudar, eu quero ajudar o próximo. Mas o que é preciso? E aí Jesus nos ensina. O próprio Jesus nos ensina como fazer. Uma cartilha. Vamos ver aqui. Ama a Deus, nosso Pai, com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Perdoa ao companheiro quantas vezes se fizerem necessárias. Meu Deus. Essa aqui é o primeiro ensinamento. Vamos nos colocar aqui, antes de passar para os próximos. Meu Deus! Se eu tenho essa vontade, se eu tenho essa convicção, se eu tenho essa quase certeza de que eu preciso melhorar, é necessário que eu acorde, que eu desperte para isso. Esse primeiro aqui, ensinamento de Jesus, ama a Deus, nosso Pai, ok. Agora, ama o próximo como a ti mesmo. Perdoa ao companheiro quantas vezes se fizeram necessárias. Para a gente começar. Segundo, empresta sem guardar retribuição. Ora pelos que te perseguem e caluniam. Ajuda os adversários. Não condenes para que não sejas condenado. A quem te pedir a capa, cede igualmente a túnica. Se alguém te solicita a jornada de 1000 passos, segue com ele 2000. Isso é Jesus que está dizendo. É a cartilha. Não procures o primeiro lugar nas assembleias, para que a vaidade não tente o coração. Quem se humilha será exaltado.
Ao que te bater numa face, ofereça também a outra. Bendize aquele que te amaldiçoa. Liberta e serás libertado. Dá e receberás. Sê misericordioso. Faze o bem ao que te odeia. Qualquer que perder a sua vida por amor ao apostolado da redenção, ganhá-lo-á mais perfeita na glória da eternidade. Resplandeça da tua luz. Tem bom ânimo. Deixa os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Se pretendeis encontrar-me na luz da ressurreição, nega a ti mesmo. Alegra-te sob o peso da cruz dos próprios deveres e segue-me os passos no Calvário de suor e sacrifício que precede os júbilos da aurora divina. Isso são as nossas encarnações. A cruz que nós carregamos são consequências dos nossos atos, mas nós temos que saber conduzi-la. Nós temos que ter o entendimento de que, sim, eu preciso seguir em frente sabendo que é difícil, né? Que nessa encarnação, ou em outras que nós já passamos, e outras que virão, serão também de acordo com o nosso aperfeiçoamento, de acordo com a nossa certeza, né? E também aceitar isso de uma forma sem reclamar, né? Sabendo quando ele fala assim, ó, sem pretendes encontrar-me na luz da ressurreição, quer dizer, quando no plano espiritual, nega a ti mesmo, alegra-te sob o peso da cruz dos próprios deveres que nós adquirimos, e segue-me os passos no calvário de suor e sacrifício que precede os júbilos da aurora divina. Nós estamos sempre buscando, e nós vamos chegar a um ponto de ter, né, os júbilos da aurora. Mas vai depender muito de cada passo nosso, de cada um de nós. Percebemos, assim, que a existência de cada servidor fiel se resume na adoção de determinado tipo de conduta que o caracteriza como um homem de bem. No Evangelho tem uma passagem sobre um homem de bem, né? A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesmo. De coração, se agrupam em torno de seus sentimentos e para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Ô, Felipe, desculpa eu te interromper, o Luiz está querendo entrar, não consegue. Espera aí, vamos lá. Só um pouquinho, só que eu já vou achar o Luiz aqui já. Pronto, já foi, Nazir. Tá, obrigado. Nada, obrigado também. Então, como ele fala aqui, ó, e não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações, né? Então, não é tão fácil. A gente tem que saber isso também, esse entendimento. É imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento. É imprescindível a gente eliminar as arestas do próprio temperamento, né? Que muitas vezes a gente confunde isso com personalidade. Garantindo o equilíbrio que nos é particular. Contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho. Aí vem família, vem no trabalho, na sociedade como um todo. Dando a cada um o que lhes pertence. E servir a comunidade de cujo quadro fazemos parte. Então, até vou repetir isso aqui, porque isso é uma coisa natural, né? Olha, vem,
Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento. É imprescindível se nós queremos buscar nossa evolução. Nós temos que eliminar as arestas do próprio temperamento, porque o temperamento é uma manifestação do espírito. Se eu sou má, com índole má, se eu for uma pessoa que não perdoa, se eu sou uma pessoa que tem difícil convívio, isso é o meu espírito que está falando isso, está sentindo isso. Então nós podemos, muitas vezes diz, né? Isso aí é a minha personalidade, eu sou assim, a minha personalidade é essa, aceito ou não, eu não levo desaforo para casa, etc. Mas isso é temperamento, é do espírito. Então nós temos que eliminar isso. Né? Se nós temos dificuldade de seguir aqueles ensinamentos, diria assim, aquela checklist ali que Jesus deixou, mas aí não adianta, é imprescindível que nós temos que eliminar as arestas do próprio nosso temperamento. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos os roteiros em que marchamos. Nós precisamos de uma retífica, de um filtro, senão nós não vamos corrigir o roteiro que está estabelecido para a nossa encarnação nessa atual. Né? E que nós fizemos parte, nós já falamos isso em outros estudos. Né? Então, nós temos que se retificar sobre isso aí, analisar. Se buscamos a sublimação com o Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulo dele, quer dizer, para sermos aluno dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Então, meus amigos, isso aqui é a primeira parte do estudo de hoje, que tratamos sobre os discípulos e sua missão, né? Discípulos e sua missão, alunos, né? Depois nós vamos entrar agora, se vocês acharem interessante, se quiserem fazer algum comentário sobre esse primeiro item aí, fiquem à vontade. Senão nós vamos entrar aqui já nos 70 discípulos da Galileia, né? Então, continuando aqui, Jesus escolheu, por exemplo, 70 discípulos, 70 alunos, né? Lucas nos relata que, após a transfiguração no Tabor e a cura de um epilético obsidiado, Jesus designou 70 discípulos. Alguns códices, como a Bíblia de Jerusalém mencionam 72, né? Que deveriam esses discípulos anunciar os ensinamentos de Jesus, fornecendo-lhes instruções precisas de como deveriam agir. Então, veja bem, após a cura de um epilético obsidiado, Jesus designou 70 discípulos, né, para anunciar, que eles deveriam anunciar os ensinamentos de Jesus. Quer dizer, propagar isso, né, fornecendo-lhes instruções precisas de como deveriam agir. Quer dizer, Jesus disse, olha, tem que agir assim, assim. Assim como eu falei ainda há pouco para todos nós aqui, ali, né? Aquelas 5, 6 ali, itens básicos. Primeiramente, olha só que interessante, primeiramente, Jesus mandou-os adiante de sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Quer dizer, é como se fosse uma preparação, né? Asseverou-se que os ensinava, e que os enviava como cordeiros ao meio dos lobos. Jesus falou isso para todos eles. Vou enviar, vocês vão ser cordeiros no meio de lobos. E pela questão de evolução, de entendimento, né, eles iam pregar os ensinamentos de Jesus no meio daqueles que não tinham sequer a menor sensibilidade para entender isso. Até por questão cultural, né, evolutiva. Então, era o quê? Eram lobos. Não sabia o que poderia vir dali, né? Ele também orientou eles: não leveis bolsa,
nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Por que Jesus falou isso? Né? Mas na frente nós vamos ver. Instruiu-os a como proceder, olha que interessante, a como proceder ao chegar a uma residência. O que é que Jesus disse? Aonde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E, se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E, se não voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. Esclareceu-lhes como agir com os hóspedes educados. E, em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. Pediu-lhes também, e curai, olha agora vem o Jesus usando a sua mediunidade deles, né? E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Mas, em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Até o mal, né? Tem energia má. Sabei, contudo, isto, já o reino de Deus é chegado a vós. Quer dizer, apesar de toda a adversidade, se acontecesse, ele deixaria a mensagem, já o reino de Deus é chegado a vós. Desculpa. Sabe como é que eu entendo isso? Quando ele fala, já o reino de Deus é chegado a vós? Vamos nos colocar no lugar de espíritos extremamente ignorantes, né? Ainda carente de evolução. Aí chega alguém, nós nunca ouvimos falar em Deus, ou o Deus único, etc e tal. Mas chega alguém e diz assim, já o reino de Deus é chegado a vós, e vai embora. Queira ou não, em determinado momento da vida daquele que ouviu, ou daqueles que ouviram, deitado no seu leito, ele vai pensar, por que ele falou, já o reino de Deus é chegado a vós? Mesmo que não tenha entendido, o seu espírito ouviu isso. Ele absorveu isso. Mesmo sendo embrutecido, toda vez que alguém falar em Deus em algum momento, ele vai acordar. Ou vai causar o quê? Vai causar o quê? Uma curiosidade. E aí começa o processo de quebrar daquele jeito ainda maduro, né? Ainda duro de entendimento. Mas há sempre necessário um toque. E muitas vezes o espírito, para sair das trevas, para sair da sombra, ele precisa, muitas vezes, de uma palavra que não necessariamente vem acordar naquele momento, mas que ele vai refletir. Jesus agia dessa forma, que ele vai refletir. Ele refletindo, ele está se abrindo. Então, quando Jesus diz, quando é que ele fala aqui? Ó, sabei, contudo, como é que ele fala aqui? Até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Quer dizer, energias. Sabei, contudo, isto, já o reino de Deus é chegado a vós. Eles teriam que dizer isso. Informou-lhe ainda, quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. É um processo hierárquico, diria assim, na nossa
linguagem popular. Quando rejeita Jesus, rejeita Deus. Quando ele fala, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Não só ele, todos nós. Então, Lucas nos esclarece também que o empreendimento dos 70 discípulos foi o êxito que retornaram felizes dizendo, foi coroado, né, de êxito. Eles retornaram dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lá em Lucas, capítulo 10, versículo 17 e 19. Jesus, porém, os alertou, mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Lucas, capítulo 10, versículo 20. Percebe-se nesse texto do Evangelho que, a despeito de ser Jesus governador espiritual do planeta, não dispensa a cooperação de servidores que, à semelhança de batedouros, seguem à frente anunciando a boa nova. Então, quando Jesus mandou os 70 discípulos, já foi o quê? Como batedouros. Segue à frente a boa nova, né? Então, preparando esse terreno, né? Regando esse terreno de amor, de tudo aquilo que Jesus pregou. Jesus não prescinde de participação de outros espíritos de condição espiritual inferior a ele para o desenvolvimento da sua tarefa. Um barulho aqui, dá licença? Em tarefa de redenção espiritual e de elevado porte, faz-se acompanhar de uma falange invisível de um punhado de homens e mulheres carregando consigo conquistas de débitos espirituais. Conquistas de débitos espirituais, quer dizer, venceram, né, as suas dificuldades. Então, isso é conquista, né? E atua em conjunto, investindo no potencial do grupo, ainda que reconhecesse sua fragilidade. Dá o apoio, mas deixa que cada um cumpra a cota de serviço necessário ao progresso de crescimento individual e coletivo. Porque isso é um processo. Nós estamos aqui hoje brigando ou buscando a nossa evolução. Quando a gente fala nossa, né? Cada um de nós, mas nós nos melhorando, nós melhoramos o sistema, o todo. A coletividade de espíritos encarnados aqui na matéria, como nós, e também desencarnados. É um processo coletivo também, individual e coletivo. Outro ponto relevante, evidenciado nessa mensagem evangélica, diz respeito às instruções que Jesus transmitiu aos seus discípulos. O mestre não se limita a dizer-lhes o que fazer, mas também o como fazer, tendo em vista as diferentes situações que surgiriam na execução do trabalho. Jesus via tudo isso. O êxito da missão foi, assim, garantido tanto pelas sábias orientações prestadas pelo Senhor, quanto pelo esforço dos discípulos em cumpri-las. Então, se nós for dar um salto quântico aqui, momentos de hoje, nessa encarnação, nós já temos escritos, nós já temos documentados, né, tudo aquilo que Jesus deixou. A diferença é que esses discípulos lá estavam ali, junto, vendo, compartilhando o dia a dia, os momentos. Mas nós temos eles aqui, Jesus, presente em nossas vidas, né? Presentes. E nós, no entanto, muitas vezes esquecemos, né? Os grandes operários da espiritualidade
cheios de coragem e de austeridade, sugaram as estradas de vilas em vila, de aldeia em aldeia, sem se preocuparem com haveres, com roupas, com bolsas, com alforjes, nem com sandálias, como Jesus falou lá, no cumprimento das ordens que receberam, já curando enfermos e levando a paz às multidões sufocadas pelas tribulações, já anunciando a viva voz e sem desejar outros valores, a chegada do reino de Deus, que deveria dominar os corações. Então, observe vocês que até nisso Jesus se preocupou, quando orientou. Humildade, simplicidade, né? Faziam parte diria assim, do caminhar desses 70 discípulos. É, pois, necessário o desenvolvimento de valores morais para sermos considerados discípulos de Jesus, para sermos considerados. Desinteresse, abnegação, sacrifício, mansidão, coragem, dignidade, humildade, amor, e por aí vai. Nós temos que ter, ou buscar ter, exatamente esses valores, para que a gente possa ser considerado um discípulo, na concepção da palavra, ou procurar ser. Né? E aí é necessário que a gente seja uma pessoa que seja abnegado dos sacrifícios, sabendo, né? A mansidão, ser uma pessoa tranquila, muita coragem para enfrentamentos das dificuldades, dignidade, humildade e amor. E o amor, ele abrange tudo isso, né? A lição evangélica nos faz refletir também sobre a carência de liderança positiva no mundo atual. Mundo atual, na época, hoje também, há uma carência de liderança positiva. Né? As pessoas, em geral, estão muito envolvidas com aquisições de bens transitórios. A ausência de objetivos superiores é um dos grandes males da humanidade, ou dos humanos, né? Estacionados na rotina, os homens tendem a preocupar-se com ninharias, emprestando demasiada importância a acontecimentos banais, a fenômenos naturais de desgaste orgânico e ao procedimento alheio, transformando-se em eternos inquietos, em doentes crônicos e amigos da maledicência. Quando resolve mudar, não cogito de olhar para o alto. Preferem descer ao rés do chão, resvalando para a inconsequência e o vício. Isso é um chamamento de atenção, né? Em razão da nossa acanhada evolução moral e intelectual, ainda nos empenhamos em servir a Jesus por meio de práticas exteriores, adiando para o grande amanhã a verdadeira transformação íntima. Quem já não ouviu nessa transformação íntima? Reforma íntima, muito falada não digo pela espiritualidade, né, pelo kardecismo, né? Reforma íntima, a gente fala muito da reforma íntima, né? Mas como fazer? Quando fazer? Por que fazer? Também nós, sensibilizados com os propósitos da elevação, permanecemos vinculados ao dispositivo da Boa Nova. Temos um vínculo. No entanto, aguarda o mestre que as atitudes exteriores de seus seguidores possam, um dia, acionarem objetivamente, desprendendo seus corações das imantações milenares, mediante decisiva disposição de se elevarem espiritualmente. Olha como é difícil, né? Quando ele fala aqui, ó, imantações milenares. O que é que ele quer dizer com isso? E que a gente deveria se preocupar com isso. Imantação. Tudo que nossos espíritos, que nós já passamos, todos os nossos hábitos,
tudo aquilo que nós percorremos em encarnações passadas, tá? São vibrações que ficam no espírito. Então isso emana, energeticamente falando, fluidicamente falando, ela traz emanações de encarnações passadas, onde nós cometemos os mesmos erros às vezes. Por emanação. Mas por emanação por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio, nós aceitamos e fizemos novamente, cometemos os mesmos deslizes. Por emanação de ninguém. E muitas vezes a gente culpa a espíritos inferiores, diria assim. Mas por emanação das nossas próprias imperfeições de encarnações passadas. Se hoje eu tenho a minha personalidade, se eu perceber na minha personalidade que eu tenho dificuldade, por exemplo, de agradecer, ou de ser grato, né? Se eu tenho isso, eu tenho que parar e pensar, porque isso é emanação de encarnações passadas que eu ainda estou trazendo, eu preciso eliminá-las. Então, nossos defeitos, cada um de nós sabe, nós sabemos, cada um de nós, e nós precisamos eliminar essas emanações. De que forma? Enfrentando, como ele falou antes ali, com coragem, perseverança, porque não é simples. A emanação são ondas que vêm. Naturalmente, nós somos envoltos disso. Depois do Calvário, verificadas as primeiras manifestações de Jesus no cenáculo singelo de Jerusalém, apossara-se de todos os amigos sinceros do Messias uma saudade imensa de sua palavra e de seu convívio. Todos sentiram. A partir daquele momento que Jesus desencarnou, já passaram a sentir essa saudade imensa. Tamanha era a sua força espiritual. A maioria deles se apegava aos discípulos, como que querendo reter as últimas expressões de sua mensagem carinhosa e imortal. A tábua da salvação era o que? Os discípulos. Foi quando Simão, Pedro e alguns outros salientaram a necessidade do regresso a Cafarnaum para os labores indispensáveis da vida. Quer dizer, Simão Pedro, ele teve essa sensibilidade, né? Para ter o reinício, a propagação de todos os ensinamentos, a necessidade, o povo estava sedento disso. Em breve dias, as velhas redes mergulhavam de novo no Tiberíades, por entre as cantigas rústicas dos pescadores. Mas, ao pé do monte, onde o Cristo se fizera ouvir algumas vezes, exalçando as belezas do reino de Deus e da sua justiça, reuniam-se invariavelmente todos os antigos seguidores mais fiéis, que se haviam habituado ao doce alimento de sua palavra inesquecível. Então eles começaram a se reunir mais. Numa tarde de azul profundo, a reduzida comunidade de amigos do Messias, ao lado da pequena multidão, reuniu-se em preces no sítio solitário. João havia comentado as promessas do Evangelho, enquanto na encosta se amontoava as assembleias dos fiéis seguidores do Mestre. Via-se ali algumas centenas de rostos embevecidos e ansiosos. Eram romanos de mistura com judeus desconhecidos, mulheres humildes, conduzindo os filhos pobres e descalços, velhos respeitáveis, cujos cabelos alvejavam da neve dos respectivos invernos da vida. As tradições cristãs nos relatam que, naquele dia, Jesus apareceu e aproximadamente 500 pessoas, denominadas mais tarde os 500 da Galileia, passaram dos 70 para 500 da Galileia, prestando-lhes os seguintes esclarecimentos. Amados de Jesus, aos 500, eis que retorno à vida em meu Pai para regressar à luz do meu reino. Enviei meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos,
E vos recomendo que lhes sigais os passos do escabroso caminho. Depois deles, é a vós que confio a tarefa sublime da redenção pelas verdades do Evangelho. Eles serão os semeadores, vós sereis o fermento divino. Instituiu-vos os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos. Para entrardes na posse do território celestial, muitas vezes experimentareis o martírio da cruz e o fel da ingratidão. Vejam vocês a grandeza desse Espírito de Jesus, nosso irmão. Ele aproveitou, reuniu 500, como está aqui na figura, aqui, né? Apenas uma ilustração, para mandar mais uma mensagem, para fomentar os seus ensinamentos, para dar mais vida àquilo. É como mexesse com os brios, é como mexesse com a mediunidade deles. Havia necessidade disso. E continuando, ele disse: em conflito permanente com o mundo estareis na terra, fora de suas leis implacáveis e egoísticas, até que as bases do meu reino de concórdia e justiça se estabeleçam no espírito das criaturas. Negai-vos a vós mesmos, como neguei a minha própria vontade na execução dos desígnios de Deus, e tomai a vossa cruz para seguir-me. Agora nós já entramos aqui nos 500 discípulos, tá? Naturalmente, eu vou tocar para frente isso aqui, porque para fechar bem essa apresentação de hoje, tá certo? Assinalando na mente e no coração os seus ensinamentos imorredouros, e voltando o olhar para o futuro, o mestre lhes alerta, Jesus alerta naquela pressão. Séculos de luta vos esperam na estrada universal. É preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória, para a soberana grandeza da vida imortal. Vossas sendas estarão repletas de fantasmas de aniquilamento e de visões da morte. Então vejo, é preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória. Olha que profundidade tem isso. O mundo inteiro, continua Jesus, né, se levantará contra vós, em obediência espontânea às forças tenebrosas do mal, que ainda lhes dominam as fronteiras. Sereis escarnecidos e aparentemente desamparados. A dor vos assolará as esperanças mais caras. Andareis esquecidos na terra, em supremo abandono do coração. Não participareis do venenoso banquete das posses materiais. Sofrereis a perseguição e o terror. Tereis o coração coberto de cicatrizes e de ultrajes. É o nosso mundo. Expiação e provas, né? Continua Jesus. A chaga é o vosso sinal. A coroa de espinhos, o vosso símbolo. A cruz, o recurso ditoso da redenção. Vossa voz será do deserto, provocando muitas vezes o escárnio e a negação da parte dos que dominam na carne perecível. Mas, no desenrolar das batalhas incruentas do coração, quando todos os horizontes estiverem abafados pelas sombras da crueldade, dar-vos-ei da minha paz, que representa a água viva. Na existência ou na morte do corpo estareis unidos ao meu reino. Prosseguindo nas suas orientações, Jesus enfatiza: amados, eis que também vos envio como ovelhas aos caminhos obscuros e ásperos. Entretanto, nada temais. Sede fiéis ao meu coração, como vos sou fiel. E o bom ânimo representará a vossa estrela. Ide ao mundo
onde teremos que vencer o mal. Aperfeiçoaremos a nossa escola milenária, para que aí seja interpretada e posta em prática a lei de amor do nosso Pai, em obediência feliz à sua vontade augusta. Ele poderia ter dito, né? Uma prática da lei do meu amor por vocês. Não, ele usou Pai, né? Então vejo que coisa bonita, Jesus. Ele continua. Esclarece-nos o espírito de Humberto de Campos que, a partir daquela noite imperecível, recordação, foi confiado aos 500 da Galileia o serviço glorioso da evangelização das coletividades terrestres, sob a inspiração de Jesus Cristo. Sob a inspiração de Jesus. Mal sabiam eles, aqueles 500, né? Na sua mísera condição humana, que a palavra do Mestre alcançaria os séculos do porvir, como até hoje, né? E foi assim que, representando o fermento renovador do mundo, eles reencarnaram em todos os tempos, nos mais diversos climas religiosos e políticos do planeta, ensinando a verdade e abrindo novos caminhos de luz por meio dos bastidores eternos do tempo. Foram eles os primeiros a transmitir a sagrada vibração de coragem e confiança aos que tombaram nos campos do martírio, semeando a fé no coração pervertido das criaturas. Nos circos da vaidade humana, nas fogueiras e nos suplícios ensinaram a lição de Jesus, com resignado heroísmo. Nas artes e nas ciências, plantaram concepções novas de desprendimento do mundo e de belezas do céu. E no seio das mais variadas religiões da Terra, continuam revelando o desejo do Cristo, que é de união e de amor, de fraternidade e concórdia. Na qualidade de discípulos sinceros e bem-amados, descerem aos abismos mais tenebrosos, redimindo o mal com os seus sacrifícios purificadores, convertendo, com a luz do Evangelho, a corrente da redenção, os espíritos mais empedernidos. Abandonados e desprotegidos da terra, eles passam edificando no silêncio a magnificência do reino de Deus, nos países dos corações e multiplicando nas notas dos seus cânticos de glória, por entre os que se constituem instrumentos sinceros de bem com Jesus Cristo, formam a caravana sublime que nunca se dissolverá. Cedo ou tarde, a humanidade terá que optar por Jesus, mantendo-se fiel ao seu evangelho. Na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes, onde o filho e o pai, que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança de integral e recíproca, nós não podemos duvidar da fidelidade de nosso Pai para conosco. Sua dedicação nos cerca os espíritos desde o primeiro dia. Ainda não o conhecíamos e ele já nos amava. E, acaso, poderemos desdenhar a possibilidade da retribuição? A despeito desse assunto, relata ainda o espírito de Humberto de Campos que, em diálogo com Jesus, Judas Tadeu inquiriu do mestre: de que modo, porém, se há de viver como homem e como apóstolo do reino de Deus na face do mundo? A resposta de Jesus, luminosa e firme, como não poderia deixar de ser, foi: em verdade, ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. Fora absurdo viver ao mesmo tempo para os prazeres condenáveis da terra e para as virtudes sublimes do céu. O discípulo da Boa Nova tem de servir para Deus, servindo a sua obra neste mundo. Ele sabe que se acha a laborar com muito esforço
num grande campo, propriedade de seu pai, que a observa com carinho e atenta com amor nos seus trabalhos. É certo que as forças destruidoras reclamarão a indiferença e a submissão do Filho de Deus, mas o filho de coração fiel a seu pai se lança ao trabalho com a perseverança e boa vontade. Entrará em luta silenciosa com o meio, sofrer-lhe-á os tormentos com o heroísmo espiritual, por amor do reino que traz no coração, plantará uma flor da qual haja um espinho, no qual um espinho abrirá uma senda, embora estreita, em que estejam em confusão os parasitos da terra. Cavará pacientemente, buscando as estranhas do solo, para que surja uma gota de água onde queime um deserto. No íntimo deste trabalhador, brotará sempre um cântico de alegria, porque Deus o ama e segue com atenção. Esses edificantes esclarecimentos nos conduzem a um outro diálogo de Jesus com os apóstolos, no caso com André. Esse apóstolo perguntou a Jesus: como poderei ser fiel a Deus estando enfermo? E obteve a seguinte resposta à sua indignação: nos dias de calma, é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. É nessas horas que a gente tem que olhar, né? André, se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os teus ouvidos. Se ficares mudo, toma a si mesmo a charrua, valendo-te das tuas mãos. Assim que ficaste privado dos olhos e das palavras, das mãos e dos pés, poderia servir a Deus com a paciência e com a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. Então, meus irmãos, foi um pouco longo, né? Mas para fechar esse entendimento dos 70 e mais os 500 discípulos, era importante ir até o fim, né? Passamos aqui 10 minutinhos, mas foi necessário, tá? Então, vejo vocês, quando a gente lê, passa por um estudo desse como o de hoje, né? Quantas coisas grandiosas, né, Jesus nos deixou. Quantas coisas, além daquilo que a gente, culturalmente, a gente achava que já era o suficiente. Então, no entanto, aqui nos aparece esse estudo, a importância dos 70 discípulos e dos 500 discípulos que Jesus apareceu, quer dizer, ele se manifestou, né, materializou, para que pudesse falar naquilo tudo. Então, vejam vocês a importância disso, do quanto ainda nós temos que aprender, né, em relação a esse irmão que nós tivemos aqui no planeta encarnado. Agora deixo para vocês, se alguém quiser fazer algum comentário, ou se saímos daqui com essa reflexão, que também hoje foi pesada, né, em relação à positividade. É para refletir. É para refletir. Principalmente daqueles, não sei se foi 5 ou 6 ali, eu digo usando a palavra popular, né? 5 ou 6 checklist ali, para a gente se tornar um discípulo. Aquele primeiro que ele deixou ali, já é uma coisa assim que grandiosa, se a gente pudesse ali já ter essa, como é que diz, esse entendimento, né? Ou está procurando ser. Então isso já nos deixa, como é que diz, como se diz assim, ele já deixou para todos nós uma como é que se diz, algumas diretrizes, né?
Ame a Deus nosso Pai com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todo o entendimento. Agora, parênteses, ama o próximo como a ti mesmo. Perdoa o companheiro quantas vezes se fizerem necessárias. Né? Então vejam a profundidade que é isso, dessas palavras de Jesus, e tantas outras, né? 1, 2, 3, 4, 5. 12, umas 15 questões para a gente seguir, né? Se nós tiver dificuldade, tá, como é que eu vou fazer? Se a gente conseguir fazer isso aqui que ele deixou aqui, já tá bom, né? Eu já não, humildemente eu falaria para vocês, se a gente seguisse o primeiro, esse aqui, ó. Né? Se a gente não consegue, quando ele fala ali, ama o teu próximo a ti mesmo, perdoa o companheiro. Então, nós estamos estudando, procurando entender o cristianismo, né? E dentre ele agora a passagem aqui dos discípulos e sempre ressaltando as mensagens de Jesus, né? Para momentos em que Jesus pegou os 12 apóstolos e mandou seguir e orientou, depois os 70 discípulos, e depois os 500 discípulos. Ele aparece e fala, né? Então, meus irmãos, fica para todos vocês aí esse momento aí de reflexão. Nós precisamos entender isso de uma forma mais profunda, né? E procurar. Nada é tarde para que a gente recomeçar, né? Uma reforma íntima. É importante isso para todos nós. E fica então o estudo de hoje, né? O nosso EAD de hoje, fica essa mensagem para a gente repensar até a próxima quinta. Na próxima quinta nós vamos estudar, vai ser interessante também, porque é um tema também. Esse livro 1 é muito bom nisso. Nós vamos estudar a última ceia, né? Nos aprofundar um pouco mais na última ceia, que também é como esse estudo de hoje. A gente tinha uma noção de Jesus, uma noção muito vaga, né? Quando a gente começa a se aprofundar nesse estudo, a gente vê que a nossa noção era muito vaga, nosso conhecimento é muito vago em relação a Jesus. É muito superficial. Quando a gente começa a ler e mentalizar e refletir, a gente vai ver que é muito grande os ensinamentos dele, né? E que nós ainda estamos na superfície disso. Está sendo assim desde o primeiro, do roteiro primeiro aqui até agora. Nós estamos no 8º, começamos em outubro, imagina. Então já está fazendo aí quase 7 meses, né? Meio ano. Nós estamos ainda no início das coisas. Então, pessoal, se ninguém quiser fazer nenhum comentário, né? Que já são 21h17. Se desculpa aí eu tomar um bom tempo de vocês, porque quando o tema é importante, assim, não que não seja menos importante um ou outro, né? Mas digo assim, como a nossa, no sentido, raciocínio, a gente não perca o raciocínio, eu me alonguei um pouquinho mais hoje, tá? Não dei parada necessária para a gente fazer uma conversa, mas hoje foi necessário. Tá certo, meus amigos? Beleza. Então, para vocês, espero agradecemos muito a equipe espiritual, né, que nos acolhe, que nos orienta, que nos dá essa possibilidade de acesso a mais conhecimentos, que a gente possa, então, ter o nosso curso de evolução um pouco mais abreviado, né, pela nossa reforma íntima, pelas nossas reflexões e entendimento com relação a nosso irmão Jesus. Né, que possamos ter força para segui-lo, né, e nos tornarmos um discípulo. Né? Nós ainda estamos nos matriculando nessa grande escola aí, desse grande professor, que é o nosso irmão Jesus. Então, meus irmãos, vamos fazer a nossa... Alguém quer fazer uma colocação? Eu gostaria.
Pode falar, Luiz. Luiz Henrique. Se para nós está difícil fazer um comentário depois de refletir sobre essas referências todas, nos sentindo privilegiados em conhecimento e acesso à informação, imagine os discípulos naquela época. Pois é. É exatamente isso que eu penso. Assimilarem e incorporarem essas referências nas suas atitudes. E não é isso também, né? E depois propagar isso, né? Olha o Também. nível de responsabilidade em cima do espírito que estava encarnado naquela época, o nível de responsabilidade deles em relação a repassar o que Jesus falava. Porque hoje está sendo difícil. Eu Imagina não é em pra época, qualquer grupo, qualquer relacionamento que eu tenho liberdade para abordar e discutir e defender Sim. essa temática cristã. Imagina naquela difícil. época. Imagina naquela época. Né? Não, eu fico assim pensando em relação à responsabilidade, né? Por isso que lá no início, nesse roteiro 8, ele fala que Jesus, Deus, né, sabia do potencial evolutivo daqueles 12 apóstolos e dos seguidores depois, né? Dos discípulos, no caso, né? Sabia da complexidade da missão. A missão. Não ia dar para qualquer um espírito essa missão. Essa missão dificílima, eu acredito. Se a gente olhar hoje sobre a nossa visão, né? Dificílima, sensível, e quebrando paradigmas da época, falando de amor, né? Então mas graças eu digo assim, à espiritualidade, né? Eu confesso para vocês aqui que nós estamos agora inseridos nesse contexto desse estudo, porque eu lembro que lá em outubro, nós fizemos uma pesquisa que era entre o ensino aprofundado da doutrina espírita ou o livro dos espíritos, né? E todos, se eu não me engano, todos optaram por esses ensinamentos. Felizmente, tá? Hoje eu posso dizer para vocês assim, ó, para a gente, depois, se nós quisermos fazer o livro dos espíritos, vai ser mais fácil a gente entender e interpretar o livro dos espíritos a partir do momento em que nós adentrarmos dentro do processo da evolução espiritual com referência a Jesus, da forma que nós estamos fazendo, né? Abrindo mais os horizontes. Então, assim, eu fico particularmente muito feliz, né, em poder estar junto com vocês nessa jornada aqui, que a gente começa a aprofundar e começa a pensar, meu Deus, o quanto eu preciso melhorar, o quanto é necessário melhorar. Enquanto eu começo a lamentar as coisas aqui, né? Porque agora nós passamos a ter referências mais claras, mais abrangentes, né? Mais detalhadas, porque vejam bem, a espiritualidade nos dá, como nós estamos vendo aqui agora, porque existem algumas religiões, dentro do cristianismo, que não vai resolver falar de 70 discípulos ou de 500 discípulos, né? É o básico que, não sei se em função é mais fácil conduzir os dogmas, não sei, também, se desse alguma opinião, estaria sendo leviano, mas tem muitas coisas que nós estamos estudando aqui no EAD e nós nunca ouvimos falar. Essa é a grande verdade. Nós nunca ouvimos falar. Tem coisas que eu, particularmente, confesso a vocês, tá? Com toda humildade, eu nunca ouvi falar em 70 discípulos ou 500 discípulos. Nunca vi. Tá, mas o que é que ele vai trazer de grandeza para ti agora, quando a partir desse momento tomasse esse conhecimento? Vai me dar muita referência. Né? Dá muita referência. A importância da mensagem de Jesus e como ele trabalhou isso em pouco tempo aqui na Terra. É isso que ele está me dando. Passa a ser um
um referencial, né, de época, de cultura, de momento, de dificuldade. E hoje nós temos tanta facilidade, né? Hoje, veja aí, a internet, aí, nós estamos aí conversando aí um longe do outro, e nós estamos repassando exatamente algumas passagens de Jesus. E na época? Saía um para o norte, um para o sul, um para o oeste, um para o leste, de um em um, né? Para falar aqueles que nem sequer aceitavam isso de forma nenhuma, a dificuldade, sujeito ainda a percalços que nem estava, que Jesus previu para eles, né? Orientou. Então é maravilhoso que nós passamos aqui todo momento de estudo. Pessoal, então vamos agradecer a nossa equipe espiritual, primeiramente, a Deus nosso Pai, né, bondoso, a Jesus, esse irmão maravilhoso que nós estamos aqui hoje, graças a Deus, graças a Ele, buscando entendê-lo, né, em busca de um aperfeiçoamento nosso e coletivo. A todos eles, a nossa gratidão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. A todos vocês, meus irmãos, a minha gratidão por mais uma jornada, por mais uma noite aqui, né, de troca de energia.